Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 22, versículo de número 34. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Um assunto que você só vai compreender a situação logo no fim da mensagem. E você vai compreender o que uma falha de comunicação causa. Muitas vezes falta comunicação no meio do povo de Deus, no meio das famílias. As pessoas não dizem que são necessário, aquilo que é necessário ser dito, e depois falam aquilo que não podiam dizer. Josué capítulo 22, versículo de número 34. Todos abriram? Amém? E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Ede, a palavra Ede, significa testemunho. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Números capítulo 32. Podendo assentar-se abrindo comigo a sua Bíblia em Números capítulo 32. Deus, Ele tem um planejamento sobre as nossas vidas, que é um planejamento muito interessante. Deus esquematiza a minha história e a sua história, sem nenhuma vírgula estar fora do lugar, sem nenhum hífen estar fora do lugar. Todo o esquema da minha vida e da sua vida, quando nós tememos ao Senhor, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, quando nós nos aplicamos a conhecer aquilo que Deus tem para nós, tudo trabalha concordemente para as nossas vidas. Mas existem algumas pessoas que têm algumas considerações em seus corações e que às vezes elas dizem ou às vezes não. Existem muitas pessoas que não conseguem compreender o porquê não são tão prósperas como outras, ou porque ainda o bem que tanto elas desejam não lhes acontecera. A verdade é que existem algumas pessoas que são abençoadas antes das outras. Isto é comum no reino de Deus e sempre foi comum. Existem algumas pessoas que terá a sua bênção em porções gradativas para que elas não se percam. Existem outras pessoas que nunca terão a sua bênção por precipitação, incredulidade, falta de absorção dos mandamentos. Mas existem pessoas que conquistam as suas bênçãos antes do que as outras. E o que você vai dizer sobre pessoas que alcançam as suas bênçãos antes das outras? Você vai dizer que Deus é injusto? Você vai dizer que houve um erro gráfico em Deus? Você vai dizer que você não concorda? A verdade é que algumas pessoas são abençoadas antes de outras. A Bíblia diz assim em Números, que a tribo de Gade, de Ruben, e a meia tribo, Manassés, olharam para a terra antes do Jordão e perceberam que a terra era muito boa para criar gados. Eles eram empreendedores, como todo cristão deve ser, diga amém. Então, eles observaram que ali eles tinham uma oportunidade de estender as suas tendas, de reedificar as cidades que foram parcialmente destruídas pela invasão dos hebreus na terra. E eles analisaram e pensaram que eles poderiam unir a necessidade deles, daquele território, juntamente com as cidades destruídas. Então eles pensavam assim: será que se nós pedirmos a Moisés que nos dê porção antes do Jordão, porque a promessa de Deus era para além do Jordão, eles teriam que atravessar o Jordão, lutar contra todas as nações e conquistar a terra. Será que se nós pedirmos a Moisés, Moisés irá nos dar terra aquém do Jordão? Muitas vezes, alguns de nós temos que passar Mar Vermelho, Jordão, Rio da Galileia, e mesmo assim, às vezes, algumas coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Mas existem pessoas
que são abençoadas de antemão. E isso é algo que não tem como você explicar. Às vezes você nada, e é um bom nadador, e o outro dá uma abraçada. Isso aí não tem como explicar. A Bíblia diz em Romanos que existem pessoas que Deus direciona alguns favores. Não sei se para prová-las, testá-las, não sei o que. Mas a questão é, a Bíblia diz em Números 32, versículo de número 5, leia aí comigo. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Bom, primeiro lugar que eles não souberam pedir aqui. Por quê? Porque eles conheciam a liderança de Moisés e sabia que Moisés era uma pessoa grave e pesada quando se dizia a questão de mandamento. Jamais Moisés ia deixar, na época, essa turma dava mais ou menos 80 mil soldados juntos. Jamais Moisés ia deixar que alguma tribo ficasse aquém do Jordão. A ordem era atravessar o Jordão, todos iam atravessar o Jordão, não importava o que acontecesse. Para começo de conversa, eles pediram de uma maneira errada. Disseram assim, deixa-nos ficar antes do Jordão. Moisés dá um sermão neles que eles não precisavam ouvir. Moisés olhou e disse assim: espere um pouquinho, vocês esqueceram o que os pais de vocês fizeram até serem todos exterminados no deserto? Vocês se esqueceram da fraqueza, da fragilidade, da debilidade deles. Agora o que vocês querem? Trazer desânimo ao povo? Fazer com que o povo fique desanimado? Que o povo não queira cumprir o objetivo de atravessar o Jordão e conquistar a promessa? O que vocês estão querendo? E Moisés com razão. O dito de Moisés foi tudo certinho, tudo dentro da palavra. Porque o pedido que eles estavam fazendo não era um bom pedido, porque não souberam pedir. Aí eles alertaram e disseram assim: espera aí um pouquinho, nós não podemos alcançar a bênção de antemão sem nos compromissar. Diga assim: toda pessoa que é abençoada de antemão tem um compromisso. Qual é o compromisso dela? Ajudar. Toda vez que Deus abençoa alguém com facilidade, existem pessoas que são facilmente abençoadas. Elas olham e dizem assim: meu Deus, o que é que eu tenho? Não, você não tem nada, a questão é Deus. A questão é Deus. Existem pessoas que são tão facilmente abençoadas que elas olham e dizem: Senhor, eu não preciso de um terço do que o Senhor me dá. Aí diz: é verdade, você não precisa mesmo. Porque o que eu te dou é para que você vá ajudar. Então aqui nasceu uma aliança dos que recebem primeiro, dos que alcançam primeiro, com os que vão alcançar depois. Então eles analisaram e entenderam que eles não podiam possuir a promessa de antemão sem se comprometer com aqueles que ainda não alcançaram. Isso acontece na sua família, isso acontece na sua igreja, isso acontece na sua rua, no seu bairro, isso acontece em todo lugar. Deus te abençoa de antemão para observar você, se você tem facilidade de se aliançar com aqueles que com dificuldade pleiteiam e lutam para alcançar alguma coisa, algum benefício. Então a Bíblia diz que Moisés relata e chama a atenção e diz: vocês estão querendo a ira de Deus sobre vocês, sobre nós também, o que vocês estão procurando? E a Bíblia diz assim, no versículo de número 18, eles disseram assim, veio 17: porém nós nos armaremos apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua
herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Olhe para o seu irmão e diga assim: quem consegue aquém do Jordão, é para ajudar quem vai conseguir além do Jordão. Você entende isso? Amém? As coisas foram fáceis para você. Existem pessoas que estão lutando com muito mais idade, com muito mais esforços, com muito mais dificuldade, e você está aí na bênção, e você está aí desfrutando daquilo que você tanto queria, com tanta facilidade, com tanta naturalidade. Ou porque Deus faz com que isso aconteça, para que haja em cada um de nós compromisso. Mas aí seria fácil você olhar e dizer assim: mas eu fui tão liberto com tanta facilidade. Porque eu não estou falando só de prosperidade, não. Estou falando de libertação, estou falando de posicionamento espiritual, estou falando de restauração emocional, estou falando de mente sadia. Aí você olha e diz assim: mas eu com tanta facilidade aí orei, busquei a Deus e me comprometi com o Evangelho, e estou aqui bem saudável, recuperado, fora os males, não tem mais diabo, capeta, não tem mais males, não tem mais dardo, minha cabeça é limpinha, meu coração é limpinho. E você fica aí, você não passou nem por um terço do que eu passei, e está aí todo esmilinguido, todo desbaratado por causa de um probleminha. Você acha que Deus te abençoou para que você tenha essa posição? Claro que não. Claro que não. Então Deus nos coloca aquém do Jordão. Às vezes somos abençoados com facilidade, com naturalidade, porque Deus assim permite, porque Deus assim quer, para que nós possamos assumir um compromisso com aqueles que ainda não alcançaram. Diga, isso é evangelho. Amém? A Bíblia diz que eles se comprometem, e então Moisés olha para eles e fala o versículo mais famoso de Números. Até as crianças da escola dominical, você perguntar, conhece, mas não sabe onde está. Moisés diz assim: se vocês fizerem o contrário, o pecado de vocês os achará. Por quê? Pecado, você virar as costas para quem? Com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta milícia, não conseguiu ainda conseguir o que você conseguiu. Diga misericórdia. Esse é o primeiro ensinamento que essas tribos nos ensinam. Josué capítulo 4, vai lá comigo. Eles cumprem a promessa. Você cumpre sua promessa? Você cumpre os seus mandados, a sua aliança, o seu comprometimento? Será que nós somos pessoas que cumprimos as nossas promessas? Hoje as pessoas estão muito volúveis, e elas são muito instáveis, e elas mudam de temperamento, mudam de posição, mudam do que quer, mudam, porque a circunstância mudou, ela muda também. Deus não trabalha com gente assim, diga amém. A instabilidade é um mau indício. Deus não trabalha com pessoas instáveis. Aí você pode dizer assim: são meus hormônios, é meu passado, é o que mais que as pessoas atribuem? Vamos lá. É a circunstância, é o marido, é a mulher, é os filhos, é a falta de dinheiro. Só que isso aí não pode infringir no seu caráter. Nós temos que ser estáveis. Sabemos o que queremos e onde vamos chegar. Às vezes você tem até algum titubeio, sim, alguma fraqueza temporária, mas essa fraqueza não pode durar o tempo de você voltar e tirar os pés do seu posicionamento. Você não pode retroceder, porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer naquele que recua, mas Deus tem prazer naquele que persevera para a conservação da alma. Se você desistir por causa de empecilho, você nunca vai chegar a lugar nenhum, e o cego Bartimeu ri de você. Cego, à beira do caminho, pobre, miserável, o povo mandando ele calar, e ele saiu de lá, enxergando, vendo e servindo Jesus. E aí, como é que faz? A palavra do Senhor diz que essas três tribos, assumiram um posicionamento de frente. Por quê?
Por que você acha que elas ficaram à frente da batalha? Josué capítulo 4, versículo 12. Acharam? E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinham falado. Por que você acha que eles estavam à frente? Vamos analisar aqui. Filhos guardados, mulheres guardadas, provavelmente uma grande parte do exército ficou para protegê-los, tá? Cidades reconstruídas, estavam felizes da vida. Gente feliz é mais forte. Fala isso para o teu irmão. Eu que inventei isso? Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Eles estavam felizes. Eles estavam completos, eles estavam abençoados. Pessoas felizes são mais fortes, são mais ousadas. Pessoas completas, abençoadas, assumem posição com muito mais facilidade do que as que estão por acontecer, por vir, que ainda não aconteceu. Então muitas vezes você reclama que o peso da sua casa ou o peso da situação vem sobre você. Deus conta com a alegria que existe dentro de você, com o desembaraço que existe na sua alma, com aquela compensação que há em você, aquela situação em você reconfortante, gostosa. Deus conta com isso. Sempre uma parte da família, um cônjuge é mais forte que o outro, e sempre o mais forte é o mais feliz, é o menos embaraçado, é o mais claro, é o que vê as coisas com muito mais evidência. E eles passaram adiante, porque eram felizes, completos, satisfeitos. E a satisfação traz segurança, e a insatisfação traz insegurança. Por isso que quando você fica insatisfeito, porque o dia não foi como você gostaria, porque o seu patrão não disse o que você gostaria de ouvir, porque as coisas não aconteceram como você previa, e você fica insatisfeito, não sabendo que a insatisfação gera insegurança, e a insegurança atrai embaraço. Quando você é alguém satisfeito, você é seguro. Toda pessoa satisfeita, contente, é segura, ousada, intrépida. Mas a pessoa insatisfeita, ela manifesta insegurança. Aqueles homens estavam satisfeitos, seguros, certos, convictos, tinham certeza que o Deus que deu a eles a quem ia dar aos demais além. A satisfação da segurança. Então você resolve. Se você quer ficar titubeando, inseguro, fique insatisfeito. Porque você acha que a insatisfação é busca de bênção? Os insatisfeitos são detidos para não alcançar. Gente satisfeita, gente contente, como Paulo diz a Timóteo, tende contentamento com o que tendes, tendo que comer e vestir, estejais com isso contentes. Por quê? Porque o contentamento te leva de onde você está, aonde você quer ir, de onde você não tem, aonde você pode ter. O contentamento faz isso. Nós temos que estar contentes com aquilo que nós temos. Eu não falo contentamento como ociosidade ou como marasmo. Eu falo contentamento como alegria, como ação de graças, como uma válvula que te leva para diante, uma válvula, um combustível que te conduz adiante. E eles assumiram posicionamento de frente, porque estavam abençoados. Gente abençoada, Deus coloca à frente. Diga glória a Deus. Deus te colocou à frente de uma situação? Deus te colocou à frente de um embaraço, à frente de uma questão? É porque você é uma pessoa abençoada. Você tem recursos para tal.
Jamais Deus colocaria um soldado dele inapto para perder a guerra, ou então para perder a integridade, seja ela física, emocional ou espiritual. Se Deus te colocou à frente de uma situação, é porque você é capaz de enfrentá-la. E o diabo fica cochichando no seu ouvido, dá um de molenga, diz que você não aguenta, diz que assim não vai dar, diz não, Deus me colocou à frente porque eu sou uma pessoa abençoada e eu vou dar conta do recado. Diga glória a Deus. Josué capítulo 22, vá lá comigo. Eles unem com as outras demais tribos, guerreiam junto e conquistam a terra. Josué capítulo 22. E Josué despede-os. Aí a pergunta para quem diz assim: mas eu vou ajudar o outro porque eu sou abençoado, eu vou ajudar o outro porque eu sou livre, eu vou ajudar o outro porque eu tenho favor de Deus, eu vejo a coisa assim, ó, nítida, clara, e eu tenho um esquema de vida, eu digo é assim, 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 e dá certo, o que eu vou ganhar com isso? Você sabe que essas tribos achavam que não iam ganhar nada, não é mesmo? Mas quem é que faz para o homem que não recebe de Deus? Quem? Quem é que faz para o necessitado que não ganha de Deus? Quem é? Você quer receber de Deus? Faça para quem precisa, faça para o necessitado, ajude quem está precisando de Deus e não consegue ter a visão que você tem, e não consegue enxergar o que você enxerga, e não consegue ter alcance o que você tem. A Bíblia diz assim em Josué 22, então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, versículo 1, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesses cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então, somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andei em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Versículo 8, e falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, metal, ferro, muitíssimas roupas, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Diga glória a Deus. Deus não os despediu vazios. Não. Deus não despede ninguém vazio. Quando você sai do seu pedestal, de sua zona de conforto, sai da sua altura, de onde Deus te colocou, e entra na trincheira de guerra, para assumir posicionamento, para proteger quem não tem condição, quando você termina a batalha com sucesso e vitória, você não sai descompensado. Deus te abençoa, e Deus te surpreende de tal maneira, e te faz coisas que você não esperava. Existem pessoas que recebem coisas de Deus, e ele diz assim: Senhor, de onde é que veio essa bênção? De onde é que veio esse resultado? Eu não orei para isso, eu não fiz campanha para isso, eu não busquei isso, mas ele muitas vezes não se lembra. Mas o livro de Deus não deixa de ser escrito, e Deus escreveu aquele copo de água fria, aquele consolo, aquele abraço, aquela situação envolvente, aquela oração em meio à agitação. Deus cuida, Deus faz, e aquela oração sincera, sem interesse algum, subiu, e a operação de Deus desceu, e veio o resultado sobre o intercessor, sobre aquele que abençoou. Não volta vazio, meu irmão. Eles voltaram achando que estavam apenas assumindo um compromisso, cumprindo a parte da aliança, mas mal sabiam que iam levar de volta os despojos: ouro, prata, metal, ferro, roupas. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E muitas vezes você fica aí dizendo: ele que seja forte, ela que faça isso,
Ele que consiga, sendo que Deus está te dando a oportunidade de você sair do seu lugar como bênção, como abençoador, e dizer: toma aqui, ó, eu sou capaz disso, vamos lá, Deus me capacitou, eu posso, é assim que a coisa se faz assim, não é desse jeito aí. E a bênção vem, e a bênção acontece, e o outro ficaria ali 1 ano, enroscado, e não saía do empate, 0-0. E você chega e já vai 1-0. Estou falando negócio de jogo, né? 1-0, mas não é de jogo, não. Já vai 1-0, já vai ganhando. Por quê? Por quê? Segurança. Segurança vinda do quê? Bênção alcançada. Uma pessoa feliz. Bênção atrai bênção. Miséria atrai miséria. E a Bíblia diz assim que eles foram abençoados para a sua casa. Mas agora, para nós terminarmos, eu não tenho tempo para falar muito disso. Eles erraram numa questão, falta de comunicação. Eles estavam tão empolgados, não sei, tão alegres, que havia um mandamento, um testemunho de Deus para Moisés e seu povo, que ninguém podia prestar culto se não fosse em Siloé. Ali estava o altar do testemunho, a tenda da congregação, e ali as tribos tinham que vir, de onde quer que fosse, andar quilômetros. E tinham 3 vezes por ano, prestavam seus cultos lá, mas 3 vezes por ano elas tinham que vir ali. Deuteronômio 12 diz que Deus escolheu o lugar de culto, era ali que eles tinham que vir. Eles, antes de atravessar o Jordão, quiseram levantar um altar, chamá-lo de testemunho. Levantaram um altar lindo de testemunho. Quando a notícia correu, não sei quem levou, lá onde estavam as outras tribos, agora, fortes, possuidores, estava se sentindo. O que é? O que eles fizeram? Fizeram um altar lá. O quê? A palavra do Senhor diz, em Números 25:7, que somente um altar, somente uma tenda, foram lá, pegaram cada um cabeça de tribo e jogaram quem? Finéias, neto de Arão. Você já ouviu falar de Finéias? Filho de Eleazar? O homem é um sacerdote bravo, muito bravo. Em Números capítulo 25, quando Balaão consegue envolver o povo com as mulheres, com os altares, com a prostituição, ali estavam os culpados daquela praga que morreram, 24.000. Ninguém tinha coragem de matar os homens, chorando diante do altar, chorando diante de Moisés. Ele pega uma lança e atravessa 3 de uma vez. Esse era Finéias. Quem que puseram no encalço dessas 3 tribos? No mínimo Finéias, o sacerdote que é assim, ou você se converte ou você morre. E Finéias foi. Chegou lá e disse assim para eles: o que é que vocês estão querendo? Nós vamos fazer guerra, já está determinado guerra. Porque é o seguinte, vocês vieram aqui, ajudaram, cumpriram a aliança e agora está querendo desviar o povo. Mas não era nada disso. Falta de comunicação. Existem casamentos desfeitos por falta de comunicação. Existem amizades destruídas por falta de comunicação. Existem situações totalmente embaraçadas por falta de comunicação. As pessoas não falam aquilo que sente. Aí você fala assim: mas eu vou magoar. Mas o seu afastamento não magoa, a sua revolta não magoa, magoa muito mais. A sua indiferença não magoa, magoa muito mais. A necessidade de comunicação. Por que essas tribos aqui não disseram: nós podemos fazer um altar de testemunho, porque nós temos razão para isso. Sabe qual é o nosso medo? O nosso medo é que os nossos filhos atravessem o Jordão para vir adorar a Deus, e futuramente os filhos de vocês digam assim: vocês não têm aliança com o nosso Deus. O nosso medo é isso, de nós perdermos o iavismo, de nós perdermos a adoração a Deus. Aí eles disseram: agora sim. Diga: falta de comunicação. Eu não sei como é que entrou isso na nossa sociedade, eu não sei como é que isso entrou dentro da igreja. As pessoas não falam mais aquilo que querem umas às outras, mas fazem aquilo que querem umas às outras. É muito triste isso. É muito triste você não fazer uso de uma bênção que é a fala.
você não fazer uso de uma bênção que é o diálogo. O diálogo. Quando alguma coisa te irrita, quando alguma coisa que você não gosta, quando alguma coisa está atravessado, converse, dialogue, diga, não fique maquinando, porque às vezes é uma má interpretação sua, não é nem aquilo que a pessoa quis fazer, é o fato aqui, eles não queriam fazer altar para holocausto, eles não queriam fazer altar para sacrifício, este altar é um altar de testemunho. E as outras tribos interpretaram como que o altar, olha, fez um altar, é para sacrifício, mas era um altar só de testemunho, ia ficar ali só para dar testemunho que as outras tribos também serviam a Yahvé. Comunicação. No seu trabalho, muitas vezes você interpreta seu patrão mal por conta de falta de comunicação, seu chefe mal por falta de comunicação e vice-versa. Falta de comunicação. As pessoas têm medo de falar, mas não têm medo de fazer. Tem gente que prefere perder a bênção do que conversar, perder a direção do que falar. Fale, converse, diga o que você quer, diga do jeito que tem que ser, que você pensa. Pode ser que você esteja equivocado. Quantos equívocos levaram nações à verdadeira destruição? Quantos equívocos levaram famílias à destruição? A Bíblia diz assim, versículo 16, capítulo 22, versículo 16: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometestes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor. Não era nada disso. Nada disso, nada disso, nada disso. Versículo de número 24. A razão. Se antes não o fizemos por receio disto, dizendo amanhã, vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, e os filhos de Ruben, os filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos, preparemo-nos agora, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Versículo abaixo, mas só de testemunho. Não era nada daquilo que as outras tribos estavam pensando. Nada. Mas por que eles também não avisaram? Por que não falaram? Por que foram fazer coisas sem administrar as demais? Versículo 33. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Ia destruir tudo, porque Ruben, Gade e Manassés não era páreo para as outras tribos. Ia destruir tudo. Destruição sem necessidade. Diga, comunicação. Às vezes você diz assim, eu não sou de conversar muito, eu não sou de falar, eu não sou de expressar, mas é necessário. Você precisa expressar, você precisa falar. Uma que é saúde. Mas fulano não vai entender. Escolha as palavras certas, o momento adequado, a hora certa, e fale aquilo que é certo. Amém? O que é que nós vimos hoje? Que algumas pessoas possuem bênçãos antecipadas para que elas sirvam instrumentos de Deus na vida de outras. E que a comunicação vale em todo o tempo. Não fique pensando coisa de alguém, achando coisa de alguém. Não fique achando que tal pessoa... Um dia, vou só contar uma experiência para você. Um dia uma diaconisa chegou assim para mim e falou assim, pastora, por que a senhora não me deixa ser escalada na ceia? Eu falei, do que você está falando? Eu falei, o irmão Rogério está aí, trabalhou tanto, eu nem vejo escala, nem sei de escala. O Cláudio está aí agora, nem sei de escala. Irmã, olha pastor, eu tinha ódio da senhora, raiva. Eu falei, por quê? Porque eu achava que a senhora não me escalava. Eu falei, eu? Isso aí é só um exemplo
pequeno, de pessoas que ficam armazenando complicações, situações que não existem, que é inexistente. Porque o que eu tenho que falar, eu falo é na hora, é na bucha, é na cara. Eu não mando recado, é na hora. Eu chamo e falo, é assim, 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 acabou. Agora, você acha que eu vou ficar me importando com o que diabo está na parede, com o que está na porta? Eu nem intrometo nisso aí não tem nada a ver comigo. Agora, quantas coisas que vai na sua cabeça, no seu pensamento, que é tudo coisa maligna, coisa do diabo, e você fica ali maquinando, pensando, o diabo fica aí chocando o ovo de basilisco na sua cabeça, e fazendo com que você busque destruição por coisa que não existe. Comunicação, meu irmão. Feche os seus olhos. Deus, nós precisamos aprender com a Tua palavra. Senhor, muitas vezes nós não conseguimos entender e nem fazer bom uso das bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos abençoado de tal maneira, Senhor. E o propósito do Senhor é que possamos assumir posicionamentos de dianteira nos nossos lares, no trabalho, na família, na igreja. Você que está aqui nesta noite, o Senhor está dizendo, eu te abençoei para que você assuma posicionamento no seu trabalho, na sociedade, na sua família, na sua igreja, posicionamento de dianteira, como bênção, porque você não voltará vazio. A recompensa ela vem do Senhor, a recompensa vem do alto, vem do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, os pães vão passar por você hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha sobre cada alma, cada coração que recebe a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, é recebida dentro de cada coração, dentro de cada alma agora, neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se existe coisas de Satanás nessa mente, neste coração, que o Senhor arranque agora em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, destrua toda a artimanha de Satanás, destrua, ó Deus, toda a mentira do diabo, todo o jogo de Satanás, ó Deus. Deus, nós vimos na Tua palavra, quase houve uma guerra, um motim, uma guerra civil, por falta de comunicação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as guerras que estão levantadas por falta de comunicação, sejam destruídas pelo poder do verbo, o verbo de Deus, que nos capacitou a falar, que nos deu poder de dialogar, que nos capacitou a expressarmos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Venha libertar, Senhor, pessoas que estão sentenciadas, ó Deus, a pensamentos obscuros, a sentimentos, ó Deus, destrutivos, por falta de diálogo. Pai, em nome de Jesus Cristo, ódio, amargura, ressentimento, tudo por mal entendido. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta o Teu povo, que o Teu povo possa fazer uso do poder da fala. Ó Deus, do verbo que é Jesus Cristo, que nos faz comunicarmos uns com os outros. Nós que somos abençoados, ó Deus, nós que temos sido abençoados, que possamos assumir a dianteira e que não possamos reclamar dos pesos, que não possamos reclamar das responsabilidades, ó Deus. Se o Senhor tem te abençoado, meu irmão, é para que você seja bênção. Se o Senhor tem te ofertado, te oferecido condições, regalias, é para que você assuma posicionamento, busque contentamento, busque alegria, busque felicidade. Isso vai gerar segurança. A segurança trará ousadia, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deixa o que ficou para trás, esquece o que foi, assume a dianteira dessa situação. Esqueça quem te ofendeu, quem você ofendeu. Se você fica muito recordando quem te ofendeu, lembra, diz o escritor em Provérbios, o quanto também você já ofendeu e já falou de alguém.
Não considere o que os outros falam de você. Não considere o que os outros fizeram com você, porque certamente você já falou muitas coisas precipitadas, certamente você já fez muitas coisas precipitadas. Então assuma a dianteira que Deus tem para a sua vida como bênção, como bênção. E você, que muitas vezes a situação é difícil para a sua vida, você não consegue alcançar como alguns, você não consegue conquistar como outros, a sua vida não é tão fácil como você gostaria que fosse. Saiba, toda ela está ao controle do Senhor, toda ela. Sabe por que ainda você não recebeu o quanto você quis? Porque o que você quer te faria se perder. Você tem recebido aquilo que te é necessário. Porque se Deus te der o que você quer, o seu querer será o seu que brote a tavar, o sepulcro dos seus desejos. Então, em nome de Jesus, seja grato. Então, em nome de Jesus, agradeça a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que a sua vida seja no altar do Senhor. Aleluia. Todos pegaram o pão. Eu quero que você, que é independente, patrão, profissional, vendedor, fique de pé em nome de Jesus. Só Deus sabe a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Eu já ouvi de algumas pessoas o que eu não gostaria de ouvir dos seus lábios. Uma vez eu ouvi, e não apenas uma, como eu era feliz e não sabia sendo funcionário. Eu quero dizer para você nesta noite, que o altar do Senhor está aberto para você, com um selo e uma palavra. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Coloque o teu jugo nesta noite diante do Senhor. Ele é aquele que tem misericórdia de ti. Quantas vezes Satanás coloca situações diversas para distrair você, para que por meio da distração você cometa erros. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde a sua mente, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor não permita que você fique confuso a tal ponto de cometer erros como Davi cometeu a Mefibosete. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde a sua mente, guarde o seu coração. Que o Senhor não permita que a sua mente esteja atribulada a tal ponto de você não conseguir discernir a situação e a solução do seu problema. Que o Senhor guarde o seu coração de tal maneira que o seu coração seja preservado das circunstâncias que te circundam e que te rodeiam. E eu quero que você levante seu pão para cima e que você diga assim comigo: meu Deus, eu creio no pão vivo que desce do céu. Eu preciso ser alimentado na minha mente, no meu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora todo o meu fardo, todo o meu peso no teu altar. Alivia a minha mente, alivia o meu coração, porque eu quero poder pensar. Eu quero ter poder para pensar. Eu quero poder desfrutar com a minha alma os benefícios que o Senhor tem me dado. E eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, todas as ciladas, todos os embaraços, todo engano, tudo aquilo que está escondido perto de mim, dentro do meu trabalho, que eu não tenho visto. Eu repreendo agora toda seta maligna. Eu repreendo agora toda intervenção de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Aquele quem tem me sustentado, me sustentará. Aquele que tem me guardado, me guardará. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo ao meu trabalho a bênção do alto céu. Em nome de Jesus, praga alguma, peste alguma terá lugar, porque o meu trabalho está sendo preenchido agora pelas miríades celestiais, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Eu quero que todos fiquem de pé agora, em nome de Jesus. Levante todos o pão para o alto. Digam assim comigo: meu Deus, eu sou abençoado para ser bênção, para ser colocado na trincheira de frente. E a recompensa vem de ti. O Senhor nunca deveu nada a ninguém. Em nome de Jesus, eu vou me comunicar melhor. Eu vou falar mais. Eu não vou deduzir. Eu vou perguntar. Em nome de Jesus Cristo, Satanás nunca mais vai conseguir colocar sementes de destruição em minha mente como mentiras. Eu vou usar o verbo do Senhor Jesus Cristo para falar, para conversar, para dialogar, para que as minhas atitudes não sejam erros, não sejam equivocadas, não sejam mal interpretadas, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Diga assim comigo: eu como o pão da vida pela palavra, e esse pão eu declaro que me sustentará, me abençoará, me protegerá, eu e a minha família, em nome de Jesus. Amém. Pode comer o pão.